De reflexão. Engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos ouvintes, programa Graça e Vida, momento de reflexão, ao que agradecemos a Deus por estarmos aqui. E conforme, queridos, você sabe, nós estamos aqui na série de estudos da Palavra de Deus, olhando nas Escrituras Sagradas. Esta série de reflexões tratando dos últimos dias da história humana, segundo a Bíblia, segundo a Palavra de Deus. Programa este que iniciou no dia 8 de fevereiro deste ano. Nós demos início ali na 31ª semana, no dia 8, né? E nós já vimos aqui, como diz o pastor Josué Brandão, de forma rasa, mas já meditamos um pouco sobre os últimos dias de preparação e sobre o arrebatamento. E queremos dar início à reflexão desta semana sobre o tema A Tribulação. Informamos aos queridos ouvintes, aos amados irmãos que nos acompanham e que a possuem, nós estamos vendo isso na Bíblia de Estudo Pentecostal, mais precisamente na página 2015, ou seja, 2015 é a página, não estou referindo-se ao ano. Para você se localizar e quiser acompanhar conosco, nós estamos analisando dentro da Palavra de Deus e temos esse, estamos chamando aqui de estudo na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 2015, tá certo? A grande tribulação. Queridos ouvintes, quando começará? Quando dar-se-á início à grande, ou melhor, desculpa, é tão misturada, tão próxima, né? Na verdade, vamos tratar primeiro de a tribulação, e aí, ao terminar com a grande tribulação, nós entenderemos, tá certo? Mas primeiro, a tribulação. Então, quando iniciará, queridos ouvintes? O texto base que nós queremos ler está na carta, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2. Bíblia Sagrada, acima de qualquer coisa, a palavra de Deus. Temos comentários, sim, mas o que é que a Bíblia diz? Este é o foco. E onde a Bíblia diz? O mais importante ainda, tá certo? Localizar a referência e expor mesmo, pois somos dos que creem que a exposição da palavra de Deus traz entendimento, conforme diz o Salmo. Amém? Então, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2 diz: Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos. Olha como é que Paulo escreve, querido ouvinte. Ora, quanto à vinda. Então, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, Jesus vem buscar a igreja que, como já vimos aqui, para o arrebatamento, para o evento chamado arrebatamento. Isso é tratado no Novo Testamento, podemos dizer, com largueza, com fartura. Não se trata de apenas um versículo, como se diz, um versículo isolado, um texto isolado, que disse uma vez num determinado livro e calou. Não. O Novo Testamento trata várias vezes, e até no Antigo Testamento já trata dessa volta de Jesus, que não é apenas essa primeira vinda como Cordeiro para a remissão dos pecados, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está se tratando de uma real segunda vinda de Jesus, sim. Olha como é que Paulo escreve. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, que por espírito, que por palavra, que por carta, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Glória seja dada ao nome do Senhor. Querido, tem muita coisa nesse segundo verso, com certeza, que nós precisamos considerar. Nós estamos dando início aqui à reflexão dentro do tema geral, os últimos dias da história humana, uma vez que já vimos, mesmo que de forma rasa, últimos dias de preparação e arrebatamento, e agora estamos aqui iniciando sobre a tribulação, tá certo?
E conforme lemos, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 e 2 até agora que temos lido, Paulo está aqui falando aos irmãos o seguinte, ele está aqui tranquilizando os irmãos, dando uma palavra de consolo à igreja de Tessalônica, ou dos Tessalonicenses, na verdade, a igreja que estava em Tessalônica, na verdade. Ele diz, ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais, que não saias, que não sejas estremecidos facilmente do vosso modo de pensar, daquilo que você já ouviu, já aprendeu. Ele diz, e nem vos perturbeis, e fique preocupados, perturbados. Quando será, quando, dia, hora, querendo saber a todo custo, estudando 70 semanas de Daniel, e aí eu vou datar, é para tal ano, isso já foi feito, estou sempre dizendo isso, e erraram. E segundo a Bíblia, quantos ousarem datar, errarão novamente. Porque Jesus foi muito incisivo, em Mateus 24 ele disse, o dia e a hora ninguém sabe, acabou. Agora, vamos considerar, ele diz no verso 2, não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, que por palavra, que por epístola, que é o mesmo que carta, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Todavia, convenhamos o seguinte, algo a considerar é que Paulo escreveu isso há quase 2000 anos atrás, não é verdade? Então, convém atentar que, com certeza, a vinda do Senhor Jesus está mais próxima, e aí não resta dúvida alguma, do que quando Paulo escreveu isso aqui. Mas ele escrevia naqueles dias falando, tranquilizando aqui, ele deixa muito claro que não é para ficar perturbado porque Jesus está vindo. Vamos subir? Amém. Amém. Mas, irmão, e se eu morrer? Não tem problema, segundo as Escrituras. Na primeira carta que ele escreve a esse mesmo povo, ele explica, irmão, não quero que vocês fiquem sem entendimento acerca dos que já dormem, porque quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar primeiro. Então, para aquele que crê de fato e de verdade em Cristo Jesus, esteja morto, esteja vivo, não terá prejuízo. Por isso que Paulo diz, não se perturbem. Quer por espírito, e aí, irmãos, convenhamos que tem uma operação ali, vocês entendem o que eu estou falando? Eu estou falando para pessoas que não são evangélicas ainda, mas certamente você também que ouve sabe quando eu digo. Tem uma operação ali, como se diz, todo mundo vai. Mas olha o ensinamento da palavra. Não se perturbe, não. Quer por espírito, quer por palavra, quer por carta como de nós enviada. Nada precisa, irmãos. Quando se tem convicção, como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, nada perturba. Movimento nenhum perturba, porque há uma convicção. Tá certo? Aí, quando iniciará essa tribulação? Aí ele diz, ele diz isso e no verso 3 ele diz, ninguém de modo algum vos engane. É tratado tanto disso, como você já ouviu, Jesus falou tanto. Espíritos enganadores, doutrina de demônio, falsos profetas, falsos cristos. O engano é um assunto no Novo Testamento tratado também com muita largueza. Aí ele diz, mais uma vez, ninguém de modo algum vos engane. Óbvio, a questão ele está advertindo para aqueles dias que ele escreveu essa carta, que os irmãos não ficassem perturbados, porque não ia ser tão perto assim. Segundo consta, essa carta ela foi escrita por volta
e aí tem uma contagem, aqui, como já disse, já dá uma margem entre ou por cerca do ano 51 a 52 depois de Jesus. Então, há quase 2000 anos, Paulo escreveu isso, né? Ao passo que ele escreve isso, o outro apóstolo dizia: filhinho, já a última hora, né? A última hora. Também convém nos atentar, como diz o apóstolo Pedro, que o dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Verdade, irmãos, que a Escritura está nos ensinando. Estejamos esperando. Que seja hoje, amanhã, depois ou daqui a não sei quantos anos pela frente, mas que estejamos esperando. Esse é o foco que tanto Jesus colocou, como está escrito, como Paulo está aqui novamente colocando. Estejam esperando, estejam aptos a subir, que ainda que morram, não se preocupe não, vão ressuscitar. E acabou, irmão. E acaba toda a polêmica. Mas não, alguém falava isso aí em 2012 e aconteceu alguma coisa, já estamos em 2017. Quantas coisas, né? Então, aí ele diz: de modo nenhum, ninguém de modo algum vos engane. Estou lendo agora, sempre aqui, segunda aos Tessalonicenses 2, verso 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e se manifeste o filho do pecado. Aí aqui diz assim: começará a tribulação depois de intensificar-se o poder secreto da iniquidade. Poder secreto do pecado. Olha o que é que Paulo diz. Isso é o estágio de momento na terra da grande tribulação, conforme está colocado, diz: começará depois que ocorrer a grande rebelião contra a fé também. Tem aqui 3 pontos. Começará depois que ocorrer a grande rebelião contra a fé. Ele diz, verso 3 é a referência: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não será assim. Ele está falando de quê? Da vinda. Lembra no verso 1, quanto à vinda? Sem que primeiro venha a apostasia. E aí é colocado aqui como intensificar-se, ou melhor, quando ocorrer uma grande rebelião contra a fé. E aí, queridos, e ele diz mais: e que venha, sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, diz o verso 3. E essas coisas acontecerão antes. E aí, queridos, é verdade, nós dizemos, a gente ouve e até diz também, mas é interessante refletir, que nunca o Evangelho foi pregado tanto. Mas o Evangelho foi pregado tanto, e porque tem ainda várias nações que ainda não ouviram, não é verdade? Porém, o livro de Atos diz que os apóstolos, nos seus dias, pregaram a todo mundo conhecido de então. Aí, de repente, pode-se voltar a quase 2000 anos passados, e aí se dizer: mas irmão, era menos gente. Porém, queridos, as condições, meio de transporte, meio de comunicação, rede social, não havia. Algo a considerar. Não estou aqui como dono da verdade, que na verdade o dono e a própria verdade é Jesus e acabou. Mas é interessante refletir, não acha? Então, queridos, a verdade é que se está pregando, mas se está sendo... E os apóstolos já enfrentavam, dizer que estamos sendo atacados nos dias de hoje. Outras coisas que a gente diz, que as coisas que acontecem hoje são mais do que em Sodoma, são mais do que em Babilônia, eu não sei. Eu sei que estamos vivendo dias complicados, dias difíceis, tempos trabalhosos. Por quê? Porque tem acontecido tanta coisa tremenda. Diz mais aqui, quando começará? Depois que aquele que o detém for removido. Aí vamos entender isso a partir do verso 6. Ele diz assim: e agora, versículo 6, vós sabeis que o detém
para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. E esse iníquo, cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Queridos, isso é tremendo. Vou ler na íntegra para vocês, do 1 até ao verso 12. Porque quando iniciará, segundo o que estamos vendo, a tribulação? Começará depois que aquele que o detém for removido do caminho, ou tirado, né? Começará depois que intensificasse o poder secreto da iniquidade, ou também depois que ocorrer uma grande rebelião contra a fé. Eu vou ler o texto na íntegra. Ele diz, segundo aos Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, do vosso modo de pensar, né? E outras versões dizem do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Olha o título desse camarada. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama a Deus ou é objeto de adoração. De sorte que se assentará no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Está falando de um homem, é chamado aqui, esse camarada ele tem um outro nome chamado de o Anticristo. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Olha, irmãos, os apóstolos ensinavam sobre isso. Não vos lembrais que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, o que impede a manifestação 100%, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor justo, o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cujo a vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor na verdade para serem salvos. E por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira. E ele continua, mas nós devemos sempre
dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade, e por isso vos chamou pelo nosso Evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, vamos continuar com isso aqui, mas só para a gente ter uma noção rápida. Olha como Deus é tremendo e como está posto. Evangelho não está sendo, ele foi pregado desde, como diz, o primeiro evangelista foi Deus quando anunciou o Evangelho a Abraão, diz a Bíblia em Gálatas. Então, desde muito tempo é anunciado o Evangelho. Eu não estou me referindo só aos tempos de Jesus. Como citei em Gálatas, a Bíblia diz: Deus anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo-lhe: bendito as famílias da terra, em ti serão benditas. Isso já é boas novas, isso já é o Evangelho. Então, desde então é pregado o Evangelho, mas muitos creem, é verdade, mas muito mais não creem. E Deus é tremendo, como diz o texto, assim como as pessoas não querem crer na verdade, ele dá a oportunidade completa para que as pessoas creiam a mentira. Isso é tremendo, mas está escrito, e é verdade. Quantas vezes se prega para alguém como se está pregando, se está falando da Bíblia, mostra a palavra e a pessoa, não, creio nisso não. É uma opção sua, verdade. Aí vem a operação do erro e a pessoa, isso aqui está certo. Querido, isso é tremendo. E nós acabamos de ler, está aqui na palavra de Deus. Você pode pegar a Bíblia Sagrada, segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12. Por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. É a opção do homem? Ok. Então que arca, né? É assim que está escrito. Arquem com as consequências. Mas não é isso que Deus quer. Pelo contrário, está escrito que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Mas tem uns que endurecem, não querem e morrem. Infelizmente. Vamos continuar. Isso é a introdução, certo? A gente vai ver mais esse texto e vamos ver mais coisas que estão ligadas. Mas como está escrito, estão ligados ao tema, ao assunto. Quando o Espírito sair, porque tem um que está no meio, e isso é o Espírito Santo, porque Jesus disse, eu vou, estou com vocês, mas eu preciso ir. Mas quando eu for, não vos deixarei órfão, eu enviarei o outro Consolador. E aí o Espírito Santo está aqui com a igreja. Por isso que o iníquo ele não manifesta-se 100%. Mas quando ele for tirado do meio, e aí quando isso ocorre? Quando aconteceu o arrebatamento. Ou seja, porque o Espírito vai com a igreja, é esse o entendimento, né? Vai com a igreja e aí a terra fica entregue 100% ao poder de Satanás, como diz aqui, inicialmente com um camarada chamado de o Anticristo. Tá certo? É isso que está escrito, é nisso que estamos meditando. Mas lembre-se, Deus lhe ama e lhe ama muito, pois como está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus dá prova do seu amor para conosco, essa é a vontade de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Que Deus nos abençoe. Um dia tudo irá findar.